Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora essa questão do Enem que diz o seguinte: as condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos e a renda familiar. O gráfico 1 mostra dados da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do crescimento populacional no período compreendido entre 1997 e 2003. Pessoal, primeiramente, então, olha só, o gráfico 1 aqui, ó, nós temos um total de 6 linhas. Essa linha aqui, ó, ela se refere, mais ou menos aqui assim, ó, ao crescimento populacional, chegando aqui, ó, entre 176 e 178 milhões de habitantes. Tudo bem? Enquanto que as outras linhas aqui, ó, se referem à produção de arroz, feijão, milho, soja e trigo. Essa produção está em milhões de toneladas. Beleza? Aí continua aqui, ó. O gráfico 2, ele mostra a distribuição da renda familiar no Brasil no ano de 2003. Então, no ano de 2003, olha só, entre 2 e 5 salários mínimos é a renda de 33% da população brasileira, por exemplo, né? Aí vamos lá, vamos até descer um pouquinho aqui, ó, até aqui assim, tá bom. Aí diz assim, ó: considere que 3 debatedores, discutindo as causas da fome no Brasil, chegaram às seguintes conclusões. O debatedor 1, olha só, o Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população. Como a renda média do brasileiro é baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso é causa principal da fome. Pessoal, o que tem a ver aqui, ó? A renda média do brasileiro ser baixa e aí o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos. Isso não tem nada a ver, né? Até porque, se você continuar olhando aqui embaixo, diz o seguinte: considerando que são necessários, em média, 250 quilogramas, ou seja, 1/4 de tonelada de alimentos para alimentar uma pessoa durante um ano. Tá? Se nós formos somar aqui, ó, as quantidades de alimentos, temos aqui ó, esse quadradinho, se refere à soja, aqui tem outro alimento, outro alimento, outro alimento e outro alimento. Se nós formos somar aqui, ó, aproximadamente nós teremos 50 milhões de toneladas, esse aqui também mais 50 seriam 100 milhões de toneladas. Aqui nós teríamos aproximadamente 10 milhões de toneladas, seriam já 110 milhões de toneladas. Aqui, ó, por exemplo, um pouco abaixo de 10 e aqui também um pouco abaixo de 10, vamos botar 5 e 5, por exemplo, 120 milhões de toneladas, tá? Nós temos aqui 120 milhões, se eu colocar mais 3 zeros, nós temos isso aqui em quilogramas de alimentos. Isso daqui, pessoal, se nós formos dividir pela população, que é de aproximadamente aqui, ó, 177 milhões de pessoas, olha só, vamos cortar 3 6 zeros, com 3 6 zeros, teremos 120 mil quilogramas para 177 pessoas. Se nós pegarmos essas 177 pessoas e multiplicarmos por 250 quilogramas, essa multiplicação aqui daria 44.250 quilogramas para alimentar 177 pessoas. E nessa divisão, restaram aqui, ó, pessoal, 120 mil quilogramas. Se 44.200 quilogramas são necessários para alimentar 177, 120 mil é praticamente o triplo, pessoal, ou seja, o que se produz aqui de alimento é praticamente o triplo do necessário para alimentar todas as pessoas. Então, esse debatedor aqui, ó, não falou, não está embasado no gráfico, está falando besteira, tá? Então, não nos serve. Agora, debatedor 2.
O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. Certo. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. E realmente, né, pessoal? Olha só, a maioria da população vive aqui com muito pouco, enquanto que poucos vivem com muito. Então, o debatedor 2 falou bem. Agora, o terceiro debatedor aqui, ó. A exportação da produção agrícola brasileira a partir da inserção do mercado do país no mercado internacional é a causa majoritária da subnutrição no país. Pessoal, os gráficos aqui, ó, eles nem estão comentando acerca da exportação da produção agrícola, tá? Então, ele não se refere, esses gráficos aqui, ó, não embasam o que o terceiro debatedor está dizendo. Então, olha só, o que diz aqui, ó? Os dados dos gráficos 1 e 2, relativos ao ano de 2003, corroboram, ou seja, confirmam apenas a tese do debatedor 2, tá? Então, a alternativa correta é a letra B de Brasil. Beleza, pessoal? Um abração para vocês e bons estudos aí.